Então vamos lá, pessoal, prosseguindo o estudo aqui com a nossa banca IADS, eu separei o tópico hoje do artigo 5º aí, a gente vai resolver algumas questões do artigo 5º e observar como é que a banca ela vem cobrando, né, de que forma ela vem trazendo aí as questões. Você vai perceber que a banca IADS ela está no nível de outras bancas aí, o nível de cobrança ele é alto, não é um nível baixo, então está exigindo do candidato que tenha plena consciência assim, e que relembre, estude cada artigo mesmo. O artigo 5º é um dos artigos mais importantes da Constituição, é um dos maiores, né? O maior, se não me engano, o maior. E você tem que ler todo ele mesmo. Então, por isso que para acompanhar essa aula, eu recomendo que você baixe aqui a amostra do nosso material de constitucional, esquematizado, está aqui embaixo do vídeo, que você baixe esse material e acompanhe a aula com esse material, porque a gente o tempo inteiro vai estar retomando. Eu vou estar falando aqui dos artigos, dos incisos lá, para a gente fundamentar as respostas aqui. E é fundamental que você tenha o contato mesmo com os incisos, porque as questões de prova, muitas vezes ela vai pegar o inciso e vai trocar uma palavra, vai modificar uma coisinha, e quem não leu não vai conseguir detectar. Então, o cara que fez a leitura várias vezes do artigo 5º, dos incisos lá, vai olhar essa questão e vai conseguir identificar onde está a falha mais facilmente. Então, a primeira recomendação é que você faça a leitura mais de uma vez. Sempre que estiver resolvendo uma questão, pegue a questão e busque a resposta de cada alternativa lá na lei, lá no artigo 5º. Busque, grife e tal, porque você vai se acostumando com o que está escrito em cada inciso ali. Isso vai facilitando sua absorção. Então, eu recomendo que a cada questão você busque na sua lei aí aonde está a fundamentação, que é um exercício que você vai fazer de ir e voltar na lei. Isso vai, com certeza, melhorar bastante seu rendimento. A segunda coisa é estar antenado nos julgados que nós temos, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente. A IADS, assim como as bancas maiores fazem há muito tempo, o CESP e FCC, elas costumam trazer a jurisprudência recente ou julgados clássicos, e a banca IADS está na mesma pegada, já tem um bom tempo que ela está na mesma pegada de também trazer isso, tá? Então, uma questão um pouco mais elevada, ela vai trazer um julgado, ou seja, se você simplesmente leu o artigo 5º, às vezes você não vai conseguir também identificar o gabarito, porque ele vai trazer um julgado que quem não leu esse julgado não vai saber, porque a resposta não vai estar muito clara, é muito óbvia ali no artigo 5º. Então, são duas coisas que você tem que ficar esperto com o artigo 5º, não somente com o artigo 5º, mas com toda a Constituição. É importante que, ao estudar um tópico, você também busque e pesquise sobre os julgados recentes, os julgados clássicos do Supremo, as súmulas associadas àquele artigo, àquele inciso ali. Porque uma questão mais avançada pode cobrar isso, e isso vai ser, de repente, aí o ponto que você precisa para passar na prova. Então, iniciando aí, nós vamos falar do artigo 5º, vamos resolver questões aqui do artigo 5º, e é uma forma também da gente ir estudando. Então, iniciando logo o nosso estudo, a gente já pega a primeira questão aqui, é uma questão de 2018, e aí ela vem falando o seguinte, ó: os direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal de 88 estabelecem que, normalmente, as questões de múltipla escolha sobre esse assunto, ela vai fazer uma salada de vários pontos do artigo 5º. Então, por isso que é importante que você faça a leitura de todo o artigo 5º, mais de uma vez, para que você tenha passado por esse tópico já, que você tenha feito a leitura já desse tópico ali. Eu destaco que os 20 primeiros incisos do artigo 5º, são muito recorrentes em prova, eles sempre estarão presentes. Mas, por exemplo, um concurso da área policial, agente penitenciário também, a parte final ela é extremamente importante. Lá do artigo 50 em diante, do 45 em diante, que vai falar da pena, do preso, essas coisas assim, é extremamente importante que você esteja muito alinhado com esses pontos lá também. Então, a banca ela vai trazer uma salada, ela vai puxar de tudo quanto é lugar e trazer aqui e jogar para saber se você está ligado, se você sabe perceber onde é que está a falha. Então, aqui ele falou bem assim: estabelecem que. Então, o artigo 5º ele vai estabelecer o que para a gente? Ela quer a opção correta aqui, que está de acordo com a Constituição. Letra A: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Pessoal, quem leu, acompanha no artigo 5º aí,
Quem leu o artigo 5º vai ver lá que a primeira coisa que o artigo 5º fala logo depois do iniciozinho ali, o artigo 5º vai falar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Isso é o início, e aí ele vem destrinchando, né? E o primeiro inciso vai falar justamente isso aqui, ó. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, esse item A aqui está correto. É justamente o primeiro inciso do artigo 5º. Significa, então, que os outros têm alguma coisa errada. Então, é isso que a gente vai verificar agora, aonde está o erro desses outros itens aí, para a gente ir avançando aqui. Então, o item B fala bem assim, ó, o irrestrito acesso a informações. Então, o irrestrito acesso à informação é garantido exclusivamente aos cidadãos que são diretamente interessados e ou atingidos pelo assunto a ser tratado, tá? Então, ele vem falando aqui do acesso à informação, tá? Da questão do direito de acesso à informação. Se você acompanhar comigo, você vai ver que lá no inciso 14, ele vai falar bem assim, ó, é assegurado a todos, então não tem nada desse negócio de exclusivo, tá? Exclusivamente ao cidadão interessado, atingido pelo assunto, ou seja, aqui ele falou que o direito de acesso irrestrito às informações estaria livre somente para aquela pessoa envolvida no assunto tratado, atingido pelo assunto tratado. E não é bem assim, essa não é a regra. A regra é que todo mundo tem acesso à informação, né? E lá fala ainda que é resguardado o sigilo da fonte quando necessário é o exercício profissional. Então, o erro aqui é ele querer falar que é exclusivo, principalmente, eu acho que o erro mais forte aqui está para falar que é exclusivo. E não é exclusivo, tá? É assegurado a todos o acesso à informação. Então, ele quis talvez misturar aqui com o habeas data, porque o habeas data, sim, é para ter acesso à pessoa do impetrante, tá? Aquela coisa toda, né? Mas não aqui, nessa questão do acesso à informação. Então, ele fez uma mistura com o remédio constitucional habeas data, lá do finalzinho do artigo 5º. Então, o item aqui está errado, principalmente por conta disso aqui, tá? A próxima, que é a letra C, fala que a função social da propriedade deve ser cumprida apenas em casos excepcionais estabelecidos pela lei. Ele está falando do direito de propriedade aqui, tem uma parte boa do artigo 5º que vai falar do direito à propriedade, e aí a gente vai perceber o seguinte, que essa questão do direito de propriedade, lá vem falando no 23, acompanhe comigo no 23, ele vem falando bem assim, que a propriedade atenderá a função social, tá? E aí, da forma como ele coloca aqui, essa não vai ser a regra, né? Então ele coloca assim, a função social da propriedade deve ser cumprida apenas em casos excepcionais. E não é o contrário. A regra da função social é que a regra, né, que a propriedade venha cumprir a função social. E aí a lei estabelece casos excepcionais. Então, a questão meio que inverteu a lógica das coisas aqui. Então, esse apenas em casos excepcionais não é a regra, tá? Isso aqui seria uma exceção aí, e ele colocou aqui como se fosse a função social fosse uma exceção, mas a função social é a regra e não a exceção, tá? Então, tá errado aqui desse detalhe também. Avançando aqui, a letra D fala bem assim, somente o Estado, em períodos excepcionais, pode fazer o uso de tratamento violento, de tortura contra o cidadão que colocar em risco a segurança nacional. Você bate o olho nesse aqui, você já sabe que está errado. Primeiro, tratamento violento já está fora, a nossa Constituição não permite. Tortura contra o cidadão em casos excepcionais também já está fora, porque a nossa Constituição fala que não existe isso, tá? Então, se você acompanhar comigo aí, busca no material aí que a gente disponibilizou para você, lá no artigo 5º, você vai ver o seguinte, que vai falar lá, ó, a questão da tortura. Ninguém será submetido à tortura nem o tratamento desumano ou degradante. Então, você já vê isso lá no inciso 3º. O inciso 3º aí já vai falar isso. Então, já descarta aqui. Mas lá para frente ele vai falar
que no Brasil não se admite tortura e outras coisas mais. Então, quem leu esse início e leu lá no final já sabe que isso aqui está completamente fora. Mas talvez até alguém que não tivesse lido a Constituição conseguiria eliminar esse item aqui. A letra E fala bem assim: a defesa dos direitos do consumidor é de responsabilidade individual de cada cidadão brasileiro. Pessoal, a questão da defesa dos direitos do consumidor é responsabilidade individual de cada brasileiro, né? E o PROCON, e os órgãos ali que auxiliam, é isso mesmo, né? Será que seria a responsabilidade de cada cidadão? Claro que não, né? Não é bem assim, né? Lá você vai ver no 32 que ele vai falar bem assim: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. A gente tem o Código de Defesa do Consumidor, a gente tem o PROCON, a gente tem os órgãos ali que atuam para garantir o direito de defesa ao consumidor, né? Então, não é uma responsabilidade individual, é uma responsabilidade compartilhada com o Estado aí. Na verdade, o Estado promoverá, na forma da lei, essa defesa, certo? Cabe, logicamente, que é importante que cada cidadão conheça seus direitos, mas quem vai fomentar isso aí vai ser o Estado, e quem vai promover isso aí é o Estado. Então, está incorreto também. Então, a gente esclarece que o item A é que é o correto, então, sendo lá o nosso inciso 1º, lá do artigo 5º. Avançando, próxima questão. A próxima questão fala o seguinte, questão da Assembleia Legislativa de Goiás, agora de 2019. Acerca dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição, assinale a alternativa correta. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Tá? Então isso aqui faz total sentido. E aí, isso aqui eu chamo a sua atenção para você olhar lá no 61, só me engano, no 61 ele vai falar várias, lá no 60, a partir do 60 ali ele vai falar bastante coisa, 50, 60 ele vai falar bastante coisa do preso e todos os direitos, né, que o preso teria ali, e dos quais é justamente isso que está falando esse item, que ele tem o direito de permanecer calado, que é assegurado a assistência da família e que ele tem direito, então, de solicitar um advogado aí, uma defesa, tá? Lá vai falar bem assim, ninguém será preso senão em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou de crime propriamente militar definidos em lei. 61. 62 vai falar bem assim: a prisão de qualquer pessoa e local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, mais um direito do preso aqui. E o outro fala bem assim, lá no 3 fala bem assim, no 63 fala bem assim: o preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado, que é justamente o fundamento aqui dessa letra A. Significa que essa letra A aqui, ela está super correta. Mas a gente tem mais coisas ainda sobre o preso. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão e por seu interrogatório policial, tá? É o 64 lá. Então perceba mais um direito aqui que o preso tem. Para você que vai fazer concurso da área policial, agente penitenciário, é importantíssimo estar alinhado a isso aqui, a questão dos direitos do preso, que é essa parte de prisão, esses detalhes assim, porque é mais esperado, tá? É mais esperado. E aqui a gente tem também, o preso tem direito, a gente já falou disso aqui, o prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, certo? E aí são vários outros direitos que se estendem aí ao longo do artigo 5º que nós temos, beleza? Aí por que os outros, então, não estão corretos? Primeiro, a B fala bem assim: a pena imposta ao acusado não depende de devido processo legal. Não depende, pessoal, a pena vai depender do processo legal. Tem que correr o processo, tem que coletar provas, essas coisas assim. Então, não faz sentido falar isso aqui pra gente. Aí, a letra C fala bem assim: o habeas corpus não poderá ser utilizado para quem tenha sua liberdade de locomoção violada. Na verdade, essa é a função do habeas corpus. Então, não poderá, na verdade, poderá. O habeas corpus, a gente conceder esse habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação de sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Então, o conceito do habeas corpus é isso. Sentiu que a liberdade vai ser violada,
seja previamente, né, ou repressivamente, posteriormente, você pode entrar com habeas corpus. E o detalhe do habeas corpus é que ele não tem uma rigidez formal, ele não tem uma rigidez da sua forma. Então, é muito comum, já é admitido pela justiça, que o preso, por exemplo, possa protocolar, solicitar que um habeas corpus feito num papel higiênico, feito num lençol. Isso aí vários órgãos do judiciário já aceitaram. Então não há aquela formalidade de um negócio digitado, formatadozinho e tal. Não existe isso para o habeas corpus. Então ele é bem flexível nesse ponto. Então o preso pode protocolar da maneira mais simples possível, né, e fundamente ali todo o seu pedido ali. Tá? Então, errado por isso, esse não aqui tá incorreto, porque é justamente uma das hipóteses aqui do habeas corpus. Letra D fala, é proibida a prisão em flagrante delito. É proibida a prisão em flagrante delito. Na verdade, é permitido, não tem esse negócio de é proibido. É permitido, sim, essa questão do flagrante. Inclusive, a gente até leu alguma coisa nesse sentido nos incisos ali. E o Estado não poderá prestar assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na verdade, é o contrário. O Estado prestará assistência jurídica àquelas pessoas que demonstrarem que não têm condições, tá? Então, isso aqui está errado também. Esse não que foi colocado aqui é o contrário. Na verdade, está correto. O Estado, sim, é o defensor público, aquela situação toda. Então, isso aqui, essa questão, de repente, até mais simples para quem não leu o artigo 5º. Esses dois de baixo aqui, talvez seja mais do cotidiano, né? Uma coisa mais senso comum que você consiga resolver sem ter lido. Mas é importante fazer a leitura para localizar. Então, questão número 2, letra A, é o nosso gabarito também. Próxima questão número 3, caiu na PMDF 2018. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição, assinale a alternativa correta. De acordo com a Constituição, é inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal, instrução processual penal, administrativa ou civil. Isso aqui está errado. A gente consegue observar isso, né? Quem fez a leitura aí do artigo 5º vai perceber, e inclusive já fez outras questões aí de prova, vai perceber que é uma das coisas mais batidas que nós temos aí, é uma das coisas que mais aparece em prova, é justamente essa parte aqui que fala do sigilo. Tá? Então, se você observar, está no inciso 12. O inciso 12, ele fala basicamente o que foi colocado aqui, só que ele para aqui na parte de instrução processual penal, ou seja, essa quebra, né, esse sigilo, né, das comunicações telefônicas, ele só pode ocorrer para fins de instrução, né, investigação criminal, instrução processual penal, e não para administrativamente e civilmente, para ações administrativas e civis, ou civil, né? Então aqui, ó, isso aqui já está errado. Se você for olhar lá, você vai ver que justamente o finalzinho, ele fala que é a questão justamente de por ordem judicial, na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? Então está no inciso 12, por isso que está errado esse item aqui, tá bom? O restante está correto. É um dos itens que mais cai, tá? Eu recomendo que você faça a leitura várias vezes para não se enganar, e aí é um dos itens que mais cai em prova, seja área policial ou qualquer outra área, porque ele gera essa confusão às vezes. O pessoal tenta fazer um malabarismo ali, ou às vezes inverte a ordem ali das orações, e aí invalida muitas vezes o item. Então aqui, ó, cuidado, é só até instrução processual penal, investigação criminal, instrução processual penal, e aí ele fala nesse último caso. Esse último caso ele está se referindo a comunicações telefônicas, tá? Letra B. Conforme expresso da Constituição, a prisão em flagrante não constitui exceção à inviolabilidade domiciliar, dependendo assim de mandado judicial, qualquer que seja a respectiva natureza. Aqui é uma coisa que talvez também quem não tenha lido consiga deduzir, tá? Ele está falando aqui que conforme o texto constitucional, a prisão em flagrante não constitui a exceção à liberdade domiciliar.
tá? Então ele está querendo falar para a gente que não é exceção, essa prisão em flagrante não é exceção. E é o contrário, né, gente? É uma exceção sim, porque em regra, né, você não faz a prisão, né? Ela é uma das hipóteses justamente que você tem lá na legislação, que ela vem falando bem assim lá no 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, sem nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre para prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Então, na verdade, ela é uma exceção, tá? É uma situação excepcional. E aqui ele falou que não constitui uma exceção. E é uma exceção, tá? Então, esse não aqui invalidou para a gente aí, já complicou toda a história. E ainda vem qualquer que seja, então a gente já amplia mais aqui, qualquer que seja a respectiva natureza. Dependendo de mandado, não tem, tá? Não precisa de mandado, se for em flagrante não precisa. Letra C, segundo decisão recente do Supremo Tribunal Federal, afigura-se cabível habeas corpus coletivo, tá? Então aqui a gente tem que ficar de olho, deixa eu só voltar aqui que eu acabei avançando. A questão trouxe, então, buscou aqui o entendimento recente. O candidato tivesse esse entendimento recente dessa possibilidade de habeas corpus coletivo, tá? E nós temos sim, tá? O item está correto. Nós temos um julgado aí de 2018, tá? É um habeas corpus aí, vou colocar aqui, ó, para vocês acompanharem lá. É o habeas corpus 143.641, tá? De São Paulo, do ministro Lewandowski, tá? Ele fala bem assim, ó, ele entendeu que ser possível a impetração de habeas corpus coletivo a fim de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar em todas as mulheres presas gestantes, tá? Mães e crianças deficientes sobre sua guarda. Essa foi uma decisão polêmica até na época, acho que todos lembram que passou na televisão, foi muito polêmico, porque muita gente falou que a partir de agora, então, o crime ia utilizar as mulheres que se enquadrassem nessa situação e que não ficariam mais presas, né? Não ficariam mais... isso seria revertido a prisão, né? Então seria uma espécie de habeas corpus coletivo aí que ele deu para conceder, se não sendo possível conceder a questão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar, ou seja, as mulheres passariam a ficar na prisão domiciliar e não ficar lá no presídio mais, que se enquadrasse nessa condição. Então, foi entendido e discutido naquele momento que seria uma possibilidade aí da legalidade, da permissão, então, da extensão do habeas corpus a todos que se encontrassem naquela situação. Então, foi entendido como habeas corpus coletivo, tá? Então, fique atento, é uma decisão de 2018, do início de 2018, e que a prova que em 2018 cobrou isso. Se eu não estiver enganado, essa prova da PM foi logo depois, foi 2 meses depois, mais ou menos, ou 3 meses, e já estava na prova. Então, a gente tem que estar alinhado mesmo com os entendimentos mais recentes. E essa parte aqui do artigo 5º sempre tem novidade. Então, gabarito letra C por conta dessa decisão recente, tá? Do ministro Lewandowski. Aí a gente tem aqui a letra D. Esse habeas corpus, então, é da letra C, né? Só para justificar aqui que é a letra C. Consoante o que dispõe a Constituição, todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocadas para o mesmo local. Perfeito. Sendo apenas exigido prévia autorização da autoridade competente. Isso é uma questão muito batida, mas as provas de concurso sempre trazem. Todas as bancas sempre trazem isso aqui, tá? Elas vão muito nessa ideia, tentando te convencer de que, para que haja, então, uma reunião, uma manifestação ali, em local aberto ao público, sem arma, de fins pacíficos, desde que não frustre outra reunião convocada, ela precisa de autorização. E não. O texto fala que haja um prévio aviso à autoridade competente, e não que haja um pedido de autorização. Então, se vai ter uma manifestação numa determinada avenida, todo mundo pacificamente pode fazer a manifestação ali, desde que não já tenha uma reunião marcada para aquele dia e hora. Porque aí as autoridades competentes têm que ficar sabendo, às vezes para deslocar a polícia, o bombeiro, para dar o suporte ali. Não que haja necessidade de autorização, a lei não fala autorização.
ela fala apenas prévio aviso à autoridade competente. E ela nem especifica quem é essa autoridade. Então, às vezes, tem questão de prova que especifica. Tem que avisar o prefeito, tem que avisar o governador. A lei não fala quem é essa autoridade competente. Então, se for uma questão literal, mais literal, vai estar errada porque ela não especifica, ela fala só autoridade competente. Mas o que as bancas batem mais é nessa tecla de autorização, de prévia autorização. E não é prévia autorização, é prévio aviso, tá? CESP, a banca CESP gosta muito desse trecho aqui, ela sempre coloca nas questões aí. É uma questão batida, mas muita gente quando vacila, quando vê já errou, tá? Porque esqueceu desse detalhe, porque o texto inicial tá certinho. Letra E, em consonância com o que determina a Constituição, a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de detenção nos termos de lei complementar. Então aqui eu destaco o seguinte, ó. A questão ela vem falando então do racismo, da questão do racismo. Se a gente buscar lá o 47, ele vai falar então dessa questão de crime inafiançável, imprescritível, ele vai avançando e falando um pouco ali. Se você adiantar um pouco mais e observar lá o 42, ele vai falar bem assim, ó. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, tá? Então, já tem uma diferença aqui, ó. Reclusão, né? Então, a prática de crime de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível. Inafiançável e imprescritível, tá tudo certinho. Agora, detenção, a nossa legislação já está falando que é reclusão. E aí, a outra coisa que ela fala é que é nos termos da lei. E a questão aqui trouxe lei complementar, tá? O texto constitucional, ele só fala nos termos de lei. Então, ele não menciona que é lei complementar. Então, a questão incrementou algo que não está escrito na Constituição. Então, por isso, invalida o nosso item aqui também, ó. A gente tem esse detalhe da detenção e aí o detalhe da lei complementar. Então, fique atento a esses detalhezinhos aqui, porque isso faz toda a diferença em prova na hora da gente resolver. E eu vou trazer mais uma questão agora para falar um pouco mais disso, para a gente alinhar essa questão aí dos crimes inafiançáveis, né, e imprescritíveis. Avançando, questão número 4 também no concurso da PMDF. Então veja que na área policial vem muito forte essa parte final da Constituição falando dos crimes, dos direitos do preso, essas coisas assim. Então é afiançável, segundo a Constituição Federal e o Código de Processo Penal, o crime de racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo e furto, tá? Vou abrir aqui um resumo que tem no material aí, acompanha no seu material aí que nós disponibilizamos, está aqui embaixo para fazer o download. Lá montamos um esquema para você não esquecer, tá? Então olha só, crimes inafiançáveis, tá? Inafiançáveis e ao mesmo tempo insuscetíveis de graça e anistia, inafiançáveis e ao mesmo tempo imprescritíveis. Nós vimos ali racismo, ação de grupos armados. Então esses dois crimes aqui, eles são inafiançáveis e imprescritíveis, tá? E o macetezinho, eu já deixei os macetezinhos que o pessoal geralmente socializa aí. E a gente tem os crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Quais são, né? A gente tem então a tortura, o tráfico, o terrorismo e crime hediondo. Tá? Então a legislação só menciona essa questão de inafiançável nessas situações aqui: tráfico, tortura, terrorismo, crime hediondo, racismo e ação de grupos armados. Então nas outras situações nós não temos a questão de inafiançável. Se a gente observar aqui, racismo está ali no nosso rol, tortura está aqui no nosso rol, tráfico de drogas também, terrorismo também. Então sobrou aqui apenas o furto. Tá? Então, o furto é afiançável, tá? Então, olhando o texto constitucional, que o texto constitucional está trazendo para a gente, é sim afiançável, a gente consegue eliminar ali, então, dessa forma, com esse esquema aqui para vocês. Agora, fique muito ligado, assim, nesses nomezinhos aqui, porque às vezes a questão de prova, ela vem falando bem assim, ó, são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Aí a questão traz esses aqui, ó. Cuidado, tá? Inafiançáveis e imprescritíveis
tá? Inafiançáveis e imprescritíveis, nós temos esses dois. Então, cuidado que às vezes a questão pode fazer uma salada entre esses termos aqui, e aí você acaba ficando perdido ali, confundindo essa parte aqui. Então, vale a pena dar uma lida várias vezes aqui para você ficar bem seguro nesse pedacinho aqui. Tranquilo? Avançando então, próxima questão e última questão nossa, quinta e última questão. A gente tem aqui uma questão da IADES 2017. A trajetória dos Correios acompanha a evolução histórica e social da nossa sociedade. Por terem uma atuação direta com correspondências e comunicações telegráficas às legislações, em ordem constitucional e infraconstitucional, os Correios sempre levaram em conta previsões quanto à proteção às comunicações e ao seu sigilo. A respeito do sigilo de correspondência e das comunicações, nos termos da Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Esse tópico de comunicações telefônicas e telegráficas aí, ele cai demais, tá? É um tópico assim importantíssimo, por isso que a gente está trazendo novamente aqui, que é super importante. Então vamos lá. Letra A. É inviolável o sigilo das comunicações, das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo no último caso é comunicações telefônicas, por ordem judicial, nas hipóteses na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Lembra que nós fizemos questões aí, acho que a segunda questão, se eu não estiver enganado, foi justamente batendo nessa tecla, porque lá naquela hora ela trouxe instrução processual penal, administrativa e civil. Aqui ela colocou então justamente da forma correta, ela colocou o texto certinho, redondinho, como está lá na Constituição, lá no inciso 12, tá? Quer dizer que os de baixo então tem algum probleminha, vamos conferir qual que é o erro então dos de baixo. O sigilo das correspondências, das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas é absoluto, não havendo qualquer exceção a essa regra, pois trata-se de direitos fundamentais da pessoa. Pessoal, essa questão de ser absoluto, nenhum direito normalmente é absoluto, tá? Você sempre tem umas exceções aí na Constituição mesmo. A gente sempre tem as exceções, então cuidado quando uma questão vem falando de que alguma coisa, o direito é absoluto, tá? Então não tem nada de absoluto, os direitos nem sempre eles são absolutos. Então, por exemplo, a gente tem uma decisão do Supremo que fala que é permitida a violação de correspondências de presidiário em face da suspeita de rebelião, por exemplo. Outra coisa que é colocado também é que os próprios Correios, há um respaldo dos Correios que, havendo a suspeita ali de alguma situação, de uma correspondência ali ilegal, alguma coisa ali, um ilícito, ele pode também acionar a autoridade policial para poder interceptar. É o caso muitas vezes de tráfico de animais e outras coisas mais. Então não é absoluto aqui não. A letra C. É inviolável apenas o sigilo. Então é inviolável apenas o sigilo das comunicações telefônicas. As correspondências e comunicações telegráficas não detêm a mesma proteção, pois tratam-se de formas diferentes de comunicação. Bem, o item aqui, ele vem falando um pouco, então, dessa questão que só é inviolável as comunicações telefônicas. As correspondências e as comunicações telegráficas não detêm a mesma proteção. Tá errado, né? Todos eles têm essa proteção aí, tá? A letra D. É inviolável o sigilo das correspondências das comunicações telegráficas e de dados das comunicações telefônicas, salvo quando a autoridade policial, em investigação criminal, atender necessário para a apuração de fatos, afastar o referido sigilo, fazendo-o por ordem do delegado geral da polícia. Pessoal, isso aqui a gente já leu a parte de cima, que é a letra A, que é a fundamentação, e a fundamentação é por ordem sempre judicial, tá? Ordem judicial, o texto constitucional traz bem claro: ordem judicial, investigação criminal, instrução processual penal. A ordem parte, então, de um juiz, tá? E a situação tem que envolver, então, para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Então, não é o que está dizendo a letra E, ela está totalmente incorreta, tá? Essa autoridade aí policial.
Letra E fala: a Constituição de 88 não previu qualquer proteção do sigilo de correspondências e das comunicações telegráficas, de dados das comunicações telefônicas, não sendo dessa forma considerado um direito fundamental. Logicamente que é, porque está lá no artigo 5º, direitos e garantias fundamentais, senão não estaria. Então, a fundamentação de todos os itens, basicamente, é o próprio inciso 12, que vai falar que a letra A nossa, estando certa, já responde todas as outras de baixo, já contradiz tudo que está escrito na parte de baixo. Então isso aqui foi só um apanhadozinho para você perceber aqueles pontos mais importantes ali do artigo 5º. Tem vários outros também, a gente recomenda a leitura muito forte do artigo 5º, porque é um dos tópicos mais cobrados em concursos, seja qual for o concurso ou a banca. Caiu constitucional, caiu o artigo 5º, é um assunto certo na prova. Dificilmente você vai ter uma prova que não cai o artigo 5º. Que está previsto no edital e que não cai na prova. Normalmente pelo menos um item vem, é muito difícil ter uma prova que não tenha, e normalmente são clássicos, assim, as perguntas são clássicas. Quando você começa a fazer a bateria de questões, você começa a ver que se repete muita coisa bate muito na tecla, e a maioria é justamente isso que a gente falou, nessas 5 questões aqui, já consegue te colocar numa situação assim de perceber bem o que as bancas cobram mais e perceber bem como a IADES vem se comportando nesses últimos anos, da forma como ela está cobrando, qual é o perfil dela. Então agradeço você que acompanhou o nosso curso aí. A ideia era trazer para você então esclarecer um pouco mais sobre o artigo 5º. A gente convida que você observe lá e acompanhe nossos cursos lá na Integral Vestibulares. E se você se interessou pelo nosso curso lá em PDF, nosso material A Constituição Esquematizada Grifada com Jurisprudência e Exercício, você pode adquirir, tá o link aí, o link está aqui embaixo também, fique à vontade. A gente disponibilizou uma degustação, um pedaço do nosso material para que você acompanhe essa aula, e se você gostaria de adquirir, se você quer adquirir o material completo, é só você acessar a plataforma para poder adquirir, beleza? Boa sorte para você, acompanhe nosso canal aí, a gente sempre vai trazer questões aí da nossa banca, da Banca IADES e de outras bancas também, para te auxiliar nesse trabalho árduo aí que é estudar para concurso. Grande abraço a todo mundo.